Olá! O pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi sobretudo uma falência da política. Por causa disso, eu pedi uma entrevista essa semana ao mais político dos ministros do STF, aquele que com mais destreza sobe e desce esse elevador que está fazendo barulho, rumo ao Planalto, rumo ao Congresso, para fazer política. O ministro Gilmar Mendes analisou a recondução do PGR Augusto Aras, que está sendo sabatinado nesse momento lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, falou sobre o futuro da indicação do André Mendonça para o STF. Na opinião dele, o ex-AGU paga o preço pelo tumulto político criado pelo presidente Jair Bolsonaro. E disse, apesar do impeachment apresentado na semana passada contra o Alexandre de Moraes, ele ainda acredita na capacidade do Centrão de atuar de uma maneira positiva sobre o Jair Bolsonaro, levando temperança ao Planalto. Vamos ver? Ministro, como que o senhor viu o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes pelo presidente da República? Eu tenho a impressão de que é um acumulado de equívocos e traduz um pouco essa radicalização. Não há motivo para pedido de impeachment e não há razões para essa radicalização e muito menos para a interrupção de diálogo entre os poderes. Acho que há formas de reclamar devidamente de decisões judiciais mediante os recursos que estão aí na farmacologia legal, né, disponíveis. E o presidente dispõe de bons conselheiros jurídicos e advogados e pode lançar mão desses recursos. Se falou na semana passada até que esse pedido de impeachment feito pelo presidente seria um crime de responsabilidade, porque ele estaria indo contra outra instituição, outro poder. O senhor tem essa leitura? É para tanto ou não? Vamos entrar nessa discussão. Eu tenho a impressão que nós estamos gastando muita energia com fatos que não têm, talvez, a devida relevância. Eu, se penso nas causas que o governo tem no Supremo Tribunal Federal, as questões relevantes, vamos pensar aí, essa discussão que está posta nacionalmente aqui e na política, no ambiente político, sobre o parcelamento de precatórios, ou mesmo essa questão sobre demarcação de terras indígenas, ou o tema da autonomia do Banco Central. Ou o tema que nós começamos a discutir na semana passada sobre reforma administrativa ainda no governo Fernando Henrique Cardoso e que superava o regime único, admitindo a questão dos empregos. Veja, tudo isso, todos esses são temas relevantíssimos, não é? E que contribuiriam para uma visão positiva do mercado, de que está havendo gestão, e nós estamos aí a cultivar esse tipo de querelas, não é? Portanto, nós temos que focar naquilo que é relevante para o Brasil, que é relevante para a sociedade e evitar essas fricções. Tem espaço hoje para se voltar a haver um diálogo entre a STF e o presidente? A impressão que nós estamos condenados a fazê-lo. Acho que todos nós temos essa obrigação. O texto constitucional recomenda a independência e a harmonia entre os poderes e cria mecanismos de arbitragem. Portanto, é importante que nós tenhamos essa visão. Mas se nós olharmos só numa perspectiva pragmática, nós sabemos que estamos aí a perder tempo, ou, como se diz num jargão mais ou menos popular, não é? Acendendo vela para defuntos ruins. Né? Quer dizer, precisamos, de fato, fazer esforços construtivos. Ele tem uma ameaça posta, né, que ainda vai apresentar mais um pedido de impeachment contra outro ministro, o ministro Barroso.
agrava a situação ou seria novamente defunto? Seria mais do mesmo? Eu espero que, na verdade, haja uma recomposição, uma reavaliação de todo esse cenário e que haja ânimo no sentido de uma visão holística de tudo que está em jogo, não é? E que nós desistamos de perder tempo, não é? Você conhece bem, o Roberto Campos dizia que o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade, não é? E eu vejo que às vezes a gente insiste nesses caminhos que, de fato, se revelam inconsistentes. Os tempos são peculiares, nós sabemos que há linhas políticas que recomendam o caminho do conflito, mas a gente tem que perceber que o mistério de governar é um mistério extremamente complexo e que exige essa coordenação de ânimos, de impulsos, né? Você que tem grande experiência em acompanhar o processo político e eleitoral, você sabe que pode-se ganhar uma eleição, né, como se ganha uma corrida de 100 metros. Mas a atividade de governar é uma maratona. Sim. Não é? E exige, portanto, um outro tipo de técnica, de metodologia. Não é? E é fundamental, então, que todos os atores tenham essa percepção, não é? E que se integrem nesse espírito. Há, por parte do presidente, há uma expectativa no entorno do presidente de que esses políticos que estão o rodeando, ele agora tem como chefe da Casa Civil um político profissional, contribuam para moderá-lo. Na semana passada, até o próprio Ciro Nogueira prometeu ao ministro Fux que conseguiria reverter o impeachment, né, a apresentação de um pedido de impeachment. O senhor acredita que isso ainda pode acontecer ou não aposta mais nisso? Eu tenho muita confiança na atividade política e acho importante que essas atividades estejam entregues a políticos profissionais, né? Acho que a democracia depende da atuação dessas pessoas, né? São, de fato, aquelas que têm a qualificação, a temperança, a qualidade da tolerância, né? A visão em perspectiva também, a compreensão do papel do outro, acho que é fundamental nesse contexto, né? E muitas vezes percebem que não importa só obter uma vitória, que às vezes é uma vitória de pirro, né? É preciso dar também ao outro um certo conforto. Por isso é a expressão, inclusive, parlamentar, que envolve exatamente o diálogo, a construção de soluções e de pontos. E eu tenho boa expectativa de que, com a ascensão desse grupo parlamentar, independentemente da ideologia, nós vamos ter uma melhoria nesse ambiente de diálogo, porque disso é que se trata. Sobre André Mendonça, pelo que o senhor tem observado, as informações que chegam para o senhor, ele passa no Senado? Tenho a impressão de que sim, né? Em princípio não há motivo para que ele não passe. Se trata de uma pessoa qualificada, mas eu também tenho a impressão, e me permito dizer, naquele amplo elenco de questões que eu coloquei, que são questões relevantes e que nós temos negligenciado, acho que também está esse tema, né? Que de alguma forma, me parece que esta indicação vem sendo um pouco comprometida, pelo menos temporariamente, em razão desse tumulto político, né? Desse ambiente
que se criou, né? O próprio confronto estruturado em face do Supremo Tribunal Federal levou alguns senadores a dizer, mas por que então indicar alguém para o Supremo? Então, me parece que o doutor André Mendonça está sendo um pouco vítima também desse tumulto. Desse ambiente, né? Desse ambiente, né? Eu gostei que o senhor falou se criou, ocultando o sujeito aí que o presidente criou, né? Essa ambiência, né, tumultuada. E que prejudica, na verdade, as soluções construtivas, né, que todos nós devemos almejar e envidar esforços. Né? O senhor compartilha da crítica de que o PGR Augusto Aras não foi suficientemente independente na atuação dele em relação ao Bolsonaro? Essas questões estão sendo muito analisadas de maneira muito pontuais, e acho que nós temos que olhar as árvores e as florestas. Eu devo dizer que tenho uma bastante admiração pelo trabalho do Dr. Aras, que dialoga bem com o Supremo Tribunal Federal. Vez ou outra, ele dá parecer num ou noutro sentido, acolhemos ou não, mas isso faz parte do nosso histórico de diálogo com a Procuradoria-Geral ao longo dos anos, né? Portanto, não há nenhuma novidade. Mas a mim me parece, de minha parte, mas acho que também da parte de outros colegas, que ele é extremamente bem avaliado por sua atuação clara, independente, aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas é uma atividade complexa e que também acaba sendo julgada tendo em vista essa ambiência conflitiva que se criou. Né? Então, a toda hora, ele é fotografado e, às vezes, é julgado, né, por uma decisão isolada, né, nesse ambiente de torcidas conflagradas, vamos usar uma expressão, para não usar o fla-flu, né? E é preciso, então, que a gente tenha uma visão mais completa desse fenômeno, e acho que ele vem realizando um bom trabalho e dignifica a Procuradoria-Geral. O senhor falou de marco temporal. O agronegócio reclama muito de que, se for decidido que pode haver a demarcação mesmo depois de 88, vai se criar insegurança jurídica para eles. Como que o senhor vê essa crítica? Vamos analisar essa questão com muita tranquilidade. Do outro lado, também se reclama da suspensão, da interrupção das demarcações, e há muita insegurança em todo esse ambiente. Acho que se nós estivéssemos num ambiente menos conflitivo, certamente haveria espaço para os atores envolvidos em debates como esse, né, se sentarem à mesa, né, e se comporem. Eu, por exemplo, já vi casos aqui envolvendo essa controvérsia no Mato Grosso do Sul. E quando o Supremo disse que o marco temporal era de 88, e Mato Grosso do Sul há uma discussão em torno disso, porque as demarcações ocorreram lá atrás, ainda no início da República, nos anos iniciais da República, algumas delas, se reclama muito de que os territórios ficaram muito apertados, muito angustos, e isso precisaria ser, então, resolvido. Pela solução do Supremo, poder-se-ia, talvez, não demarcar, no sentido originário, novos espaços, mas se poderia desapropriar. Mas é preciso que isso ocorra num ambiente de diálogo, né, e de construção. Desapropriar e ampliar as áreas. Você certamente acompanha, por exemplo, a questão dos índios guaranis, que aí se fala, inclusive, às vezes, de suicídios, por conta da falta de espaço, né, de uma ambiência adequada. Eu acho que tudo isso precisa ser
olhado em múltiplas perspectivas. E é isso que as democracias precisam construir. Falta mediação também nisso, né? Tenho a impressão que sim. E é preciso que não haja radicalização, né? E acho que é fundamental que nós tenhamos todos os cuidados para analisar essas questões nessas múltiplas perspectivas. Mas, sobretudo, que nós restabeleçamos a capacidade de diálogo, de reconhecer que o outro pode ter razão, né? E que consideremos válido os argumentos que são trazidos à mesa, né? Muito obrigado, ministro. Olha, um grande abraço, hein?